no que diz respeito à Jovem Pan, até esgotou, e eu sou o neófito, né? Eu fui um dos últimos a ingressar na Jovem Pan, vocês já estavam lá, vocês, inclusive, para mim, foram referência de muito do que eu aprendi, mas, apesar dessa minha gratidão pela oportunidade que eu tive de me inserir aí no meio jornalístico que a Jovem Pan me deu, eu também, Rodrigo, conversei na época com as pessoas que eu tive a oportunidade de falar sobre o perigo de você ceder ao jurídico de qualquer empresa, não só da Jovem Pan. Quando você sai do core business da empresa, você cede o principal negócio para ouvir o setor jurídico, você muitas e muitas vezes está abrindo mão do seu, até da razão de existir daquele empreendimento. Conversei sobre isso na época e uma das advertências que eu fiz foi a seguinte: vocês vão ceder agora e no futuro eles não pararão, pelo contrário, vai agravar ainda mais a perseguição. E foi o que a gente viu. Mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos. Um, como você, Vitor, colocou, o humor é algo fundamental em qualquer democracia. E é interessante que justamente o humor ele tem sido muito atacado por esse tipo de patrulhamento que a gente tem visto nos últimos anos, em que a cultura woke, essa cultura dita progressista, ela, na verdade, ela está jogando a gente para uma regressão impressionante. Porque o humor é justamente aquela válvula de escape, ou até mesmo a crítica inteligente que se faz política, se faz por intermédio do humor. Eu sou militar, venho da minha adolescência e juventude na transição do governo militar para o dito Estado democrático de direito, e eu me lembro do Pasquim, eu me lembro das peças e das insinuações que se faziam, que tudo aquilo fazia parte de uma crítica política inteligente. Agora, quando você se deixa pautar por esse tipo de debate das minorias identitários, eu vejo que, por exemplo, Rodrigo, você já pensou como é que eles se refeririam ao discurso do Benjamin Netanyahu agora, aqui no Capitólio? Em que o Benjamin Netanyahu ele faz questão de lembrar que houve, naquele ato terrorista do 7 de outubro, houve realmente ataques a crianças, a mulheres, a idosos, mas ele faz uma insinuação, uma provocação, quando ele diz, inclusive, o seguinte, que ele fala que é um absurdo você ter o movimento dos gays por Gaza, e ele diz, seria o mesmo que ter o movimento das galinhas, dos chickens, for KFC, ou seja, dos frangos fazendo uma manifestação em favor do Kentucky Fried Chicken. Ou seja, quando ele faz essa brincadeira, na verdade foi uma crítica específica à incongruência que existe em vários desses movimentos identitários que, na verdade, só tiraram as suas armas porque era um programa, porque era o Surita. Veja se eles fazem isso com o comentário que o Lula faz a respeito dos homossexuais de Pelotas, ou sobre outros, sobre aquelas mulheres da esquerda que tem o grelo duro. Vê se algum deles se levanta quando é alguém da esquerda que faz esse tipo de brincadeira ou de insinuação. E como você bem falou, foi uma imitação completamente, eu diria até infantil. Nós temos os stand-up comédias aí que fazem imitações muito mais agressivas, até poderia se dizer, e que são passadas ali, deixadas para o lado. No entanto, quando vem do lado do Hipócritas, o que é admitido, por exemplo, para o Porta dos Fundos, já não é admitido para o canal Hipócritas. Então a gente vê que tem dois pesos e duas medidas, e realmente você passar recibo, eu vi na minha época e continua vendo que é contraproducente.